Romualdo Gutenberg Moura perguntou: e você quem é? Tá com inveja dele? Ou joga no mesmo time? Vocês são todos farinha do mesmo saco. Religiosos, fariseus, hipócritas e ambiciosos. Meu brother, ser criador de conteúdo, às vezes você tem que engolir cada uma que não é fácil não, viu? Pergunte ao Carpano. Salve, salve rapaziada! Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Bom, essa playlist aqui não é o Lendo Haters, é o Carpano Responde. Estou fazendo ela atendendo a pedido de milhares de inscritos que sempre falam pra mim: Carpano, lê os comentários de quem gosta de você e faz boas perguntas. Então, hoje é o dia disso. Paulinho Delilita perguntou: André Capetano, você é gente fina. Seus vídeos, a maioria são bons, mas essa musiquinha final aí zombando de algo tão sério, que são as línguas e mistérios que tá queimando, mano. Uma coisa é abrir os olhos do cego, outra é zombar da fé alheia. Eu só acredito piamente se você alterasse os idiotas que não procuram uma igreja séria, mas status, porque tem muitas igrejas sérias por aí, e você sabe disso. Outra coisa é zombar de algo que respeito e creio. Não, meu brother, não, você não entendeu a situação. Algumas pessoas já me questionaram sobre essa música do final do vídeo, algumas gostam, outras não. Bom, primeiro eu tenho que declarar aqui e deixar bem claro que o cantor dessa música não sou eu. Quem cantou essa música foi o pastor Cícero. Por diversas vezes eu procurei ele, tentei entrar em contato, porém não obtive nenhuma resposta. Pelo que eu saiba, ele é um pastor pentecostal que já teve até uma boa obra de evangelismo. Ele é uma pessoa que foi dedicada ao evangelismo. Não sei qual é a instituição que ele pertenceu, não sei qual é a instituição que ele pertence atualmente, embora eu não tenha conseguido nenhum contato com ele, mas pelo que eu percebi, ele não fez essa música, tanto o rap das línguas estranhas como outra que tem no disco dele, com o propósito de zombar da fé alheia. Não, pelo contrário. A minha raiz, que para quem não sabe, é pentecostal. Eu vim da Assembleia de Deus. Passei tanto pelo Ministério do Belém, quanto o Ministério do Madureira e também o Ministério de Santo André. Eu particularmente não gosto de zombar com línguas estranhas nem nada do tipo. Eu só peguei a música dele e coloquei porque eu vi que não era uma música de zombaria, mas sim uma pessoa que acredita que está falando em línguas estranhas no momento do louvor. É apenas isso. Eu já vi outras músicas, como por exemplo, existe a música do Diante do Trono, que no final mostra umas línguas estranhas rolando bem de fundo em uma das músicas deles, bem quase que inaudível, mas tem isso daí também. Também naquela música lá daquela pastora lá, Ludmilla Feber lá, recebe a cura, que eu não gosto, eu acho muito herética essa música, mas no final dela ela fala em línguas estranhas. E eu não vejo ninguém criticando a música dela desse jeito, eu não vejo nenhum pentecostal indo lá falar abobrinha pra ela. E sobre a igreja pentecostal, ou seja, ter boas igrejas, eu acredito que existam instituições sérias, que existam templos aonde a pessoa ainda possa congregar. Eu não tenho problema nenhum com quem é destemplado. Eu não gosto de chamar ninguém de desigrejado, porque eu acho que isso é muito injusto. Eu não tenho problema nenhum com destemplado. Não tenho problema nenhum também com quem vai a templos. Pelo contrário, eu procuro zelar pelos bons costumes. A partir do momento que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, eu vejo que existem eles, os bons costumes. Eu pura e simplesmente pus essa música porque eu acho que ela é uma música divertida e eu gostei dela. Só por isso, não foi com o objetivo de ofender ninguém que fala línguas estranhas e nem a fé de ninguém, a qual eu respeito e muito. Eu não tenho esse tipo de preconceito. Se alguém se sentiu ofendido por causa disso, pode agora mudar a sua opinião, que não é com o propósito de ofender, e sim apenas, pura e simplesmente, porque eu gosto da música. Somente isso. E a Tagan Silva perguntou: vai procurar outra lavagem de roupa, segue a tua crença e deixa dos outros em paz.
lixo de canal. Bom, eu tenho certeza que você deve estar assim, dessa forma, pelo fato de estar querendo defender algum pastor ou alguma instituição. Eu não tenho problema com nenhuma religião. O problema que eu encontro de vez em quando são com pessoas que acreditam que são intocáveis e que são as donas da razão. Esse é o meu problema. Se você acha que o meu canal é lixo, você tem mais uma infinidade de canais aqui na plataforma do YouTube para você acompanhar. Em nenhum momento eu te obriguei nem te forcei a nada. Se o canal está te incomodando, procure um do seu gosto. Simples. Voz da Esperança perguntou. Uma pergunta. Qual igreja você é? E qual o motivo para alguém acreditar em você? Acho que você tem alguma vaga na política. Olha, até que eu gostei da sua pergunta, viu? Porque vai esclarecer a dúvida de algumas pessoas e você não é a primeira a me perguntar tais coisas. Bom, você perguntou primeiro, eu vou até olhar aqui. Qual igreja que eu sou? Eu procuro ser a noiva do Cordeiro, aquela que segue a Cristo. Tenho erros, defeitos? Muitos. Tenho muitos defeitos, muitos erros. Sou um homem imperfeito. Eu dependo, careço e necessito de Cristo. Não só pelo fato de eu querer acompanhar Ele na fé, mas principalmente para me purificar e limpar de todos os meus pecados, me perdoar e me remir, e me ajudar a se santificar a cada dia mais, para que assim eu possa agradá-lo. Então eu faço parte dessa igreja. Agora, se você me pergunta sobre instituição, se eu vou para alguma instituição, no momento eu não vou. Como eu já falei, eu já fui em algumas Assembleias de Deus, fiz parte de 3 ministérios, mas particularmente no momento eu não penso em ir em nenhuma igreja pentecostal. Tenho digamos que uma afinidade muito grande com igrejas reformadas, como algumas batistas, presbiterianas, a igreja do Calvário, do pastor Paulo Júnior. Então, eu tenho uma afinidade muito grande. Concordo com boa parte do que eles dizem, não concordo com tudo, e no momento não faço parte de nenhuma instituição. Agora, sobre o fato de vaga na política, eu não vou dizer para você que nunca eu vou ser político, que eu vou estar sendo um hipócrita. Eu já vi muita gente falando isso e depois cuspindo... Aliás, ser hipócrita não, né? Eu falei errado. Eu não quero ser hipócrita, porque eu já vi muita gente falando isso, cuspindo pra cima e caindo na testa, falando que nunca ia ser político e hoje são tudo político. Eu não sei o meu amanhã. Pode ser que algum dia, preste bem atenção no que eu tô falando, pode ser que um dia eu me interesse por algum cargo político, eu não sei o meu amanhã. No presente momento, eu não quero ter nenhum envolvimento com a política. Já me sugeriram isso? Já. Não recebi proposta de ninguém. Já me sugeriram isso. Conheço pessoas políticas? Conheço. Conheço pastores? Conheço. Conheço pastores famosos? Conheço. Conheço cantores famosos, pessoas da mídia gospel? Conheço. Mas no momento eu não me vejo digamos, com esse formato, né? Eu não me vejo nisso daí. O que eu me vejo pura e simplesmente no momento é criando conteúdo para o YouTube. Mas sobre ter alguma vaga na política, eu não tenho nenhuma e no atual momento que eu vivo, eu não penso nisso. Não quero vaga na política. Pode ser que um dia eu mude de ideia, mas nesse momento eu não quero me envolver com política. Gosto de falar do assunto, mas eu não quero ser político. Paulo 1977 perguntou: André, tenho curiosidade de saber o que é sair do sistema. Brother, eu acho que desse vídeo é a pergunta assim mais esplêndida de todas. Uma coisa muito questionável é o que seria o sistema. Existem alguns canais no YouTube que dizem que o sistema é um sistema religioso, onde você vai para uma instituição e assim você tem que dar 10% do seu salário, seguir cegamente o que um pastor diz, um líder espiritual, um padre ou quer queira ou não o líder que está lá na frente. Algumas outras pessoas dizem que o sistema religioso também você está em uma religião ou em uma seita que não condiz com os princípios bíblicos. Eu
gosto de dizer que o sistema religioso é tudo aquilo que te afasta de Cristo. Existem pessoas que dizem que se você for num templo, você já perdeu a salvação, porque não há salvação em templo, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens, em templos de pedra. Mas algumas, presta atenção, algumas destas pessoas se encontram em um sistema religioso, onde eles batem no peito e dizem que eles são salvos pelo fato de eles saberem o grego koité, porque eles sabem alguma base bíblica, porque eles seguem a linha de pensamento de Rubens Sodré, porque eles compraram o DVD do Prepare-se, eles acreditam que o DVD do Prepare-se garante alguma salvação a eles, mas assim, o sistema religioso é tudo o que te afasta de Cristo, tanto político quanto institucional, como até mesmo algo que seja relacionado aos desigrejados, que eu chamo de destemplados. Tudo aquilo que te afasta de Cristo pode ser até uma relação familiar. Isso é um sistema e você deve fugir de tudo isso. Qualquer coisa que afaste qualquer um de Cristo é um sistema. Eu costumo dizer que a coisa que eu abandonei porque me afastava de Cristo era a dança. Para mim, o meu sistema religioso era a dança, porque para mim, a dança, dançar break, ser b-boy geração São Bento, como eu fui, dançar lá com muita gente, o Taíde, dançar com o Léo Triunfo, esse pessoal tudo, era uma coisa que era um deus para mim. Isso daí era. Então, quando eu abandonei isso, eu senti que eu estava livre do sistema religioso. Porque eu criei uma religião em torno de tudo isso. Depois eu criei uma outra religião que eu fui enganado por alguns anos, que foi ficar preso a doutrinas da Assembleia de Deus. Vale ressaltar que existem bons costumes e boas coisas na Assembleia de Deus, mas nem tudo o que é ensinado lá deve ser levado a ferro e fogo, assim como todas as instituições. Então, até o movimento desigrejado, que eu volto a ressaltar, que eu chamo de destemplado, também é um sistema religioso, onde algumas pessoas batem no peito e dizem que elas são salvas e apontam para os outros, semelhante a alguns tempos, como por exemplo a Congregação Cristã no Brasil, IPDA, que batia no templo e falava que eles eram os donos da razão e todo mundo era pecador, fazendo assim um farisaísmo, ou seja, um sistema religioso. Mira Zangueta perguntou: irmão André Carpano, que me respondesse algo na chamada. Tem uma brincadeira que brinca de falar em línguas. É isso que eu entendi? Por favor, pode me explicar sobre o dom de línguas na sua visão? Espero resposta, por favor. Bom, particularmente, sobre o dom de línguas, eu vejo algumas pessoas falando que, expressando isso daí, falando que falam em línguas estranhas. Outras dizem que as línguas estranhas seriam outros idiomas. E tem assim um forte debate a respeito de tudo isso. A minha experiência com isso, eu procuro me resguardar e não falar muito sobre o assunto. Eu particularmente respeito muito quem fala em língua estranha. Se a pessoa acredita que ela falando em língua estranha, ela está falando a língua que os apóstolos falaram na noite de Atos dos Apóstolos, lá como está registrado, Atos 2, eu respeito eles, eu não vou chegar e falar que as pessoas estão erradas e que eu sou o dono da razão. Também não posso dizer que algumas pessoas, como muitos afirmam, que as línguas estranhas sejam outros idiomas e colocar isso a ferro e fogo, porque existem passagens que falam que pessoas receberam um dom de línguas estranhas e não foram para a obra missionária. Então existe um certo, digamos que, um choque de linha teológica. Eu prefiro, particularmente, até me afastar sobre isso daí. Quando a pessoa fala mal de línguas estranhas, ou é muito idólatra sobre as línguas estranhas, nos dois pontos, eu procuro me afastar disso daí. E eu fico observando de longe, só isso. Jaime Dantas perguntou: Carpano, faça um vídeo sobre o revelamento, que revelou e quero saber como é. Vai lá, faz, mano. Sempre fiquei com a pulga atrás da orelha com isso. Eu tinha certeza que vocês aguardavam muito por isso. E lógico, agora eu vou revelar esse segredo, esse mistério, essa labareda toda. Olha, é um negócio assim, digamos que um pouco engenhoso. Eu vou tentar explicar em rápidas palavras
como é feito todo esse mistério. Algum tempo atrás saiu um vídeo no YouTube intitulado O Profeta do Orkut, onde um homem tinha uma brilhante ideia de fazer o quê? Ele ia nas igrejas e conseguia trazer muitas informações sobre as pessoas do local. Fazia algumas revelações sobre membros que eram participantes da instituição, revelava o nome da pessoa, onde a pessoa trabalhava, quem era parente, se era casada, se era solteira, enfim, um monte de coisas. Pelo fato do quê? Ele pegava, olhava na internet o nome da igreja que ele ia pregar e entrava em alguma página no Orkut para aquela igreja. Ali ele tinha todas as informações, quem era membro da igreja, quem era isso, quem era aquilo outro. Ele decorava o nome de algumas pessoas mais influentes, como por exemplo, uma pessoa que trabalhava, que estava na igreja e tinha o seu próprio negócio, o seu comércio. Ele pegava o endereço do comércio, o nome da pessoa, pegava muitas informações ali. E no culto ele falava que tinha um revelamento disso daí. Mas tudo era uma chacota. Aliás, uma farsa. E assim acabava escandalizando o nome do Senhor. Quando foi descoberto isso daí do profeta do Orkut, o profeta da internet, começou a se vasculhar mais coisas. Mas espera aí que eu vou explicar uma outra engenhosidade dos profetas da internet. Existe um outro método, assim, que é realizado também, que é um negócio engenhoso mesmo. Um amigo meu foi lá para as Américas, para Londres, esses lugares, e ele acabou descobrindo um método que é feito também lá, que, assim, os camaradas, quando o cara faz na primeira, ele só vai um culto. Se ele fizer, ele nunca mais aparece na igreja. E a igreja já é doutrinada a como agir sobre isso. Que o cara fazia o quê? Você já notou que algumas igrejas neopentecostais, quando o pregador vai pregar, ele só aparece na hora da palavra? Durante todo o culto ele está sumido, ele não está lá dentro. Por quê? Ele fica em uma salinha fechada, comendo lá um docinho, tomando um cafezinho, alguma coisa. E ele não sabe, ele está sendo filmado. Sendo filmado. Alguns desses camaradas fazem o quê? Olha a engenhosidade desses camaradas. Como a igreja já é doutrinada a não ter página do Orkut ou do Facebook, rede social com o nome da igreja ligada, como que os caras vão descobrir que aquela pessoa é então da instituição ou não, ou algum visitante? É simples. O cara pega o seu celular, liga o Bluetooth e vê com quem ele pode parear o aparelho. Ou então, pelo menos, a lista de nomes que aparece. Pela lista de nomes que aparece, ele vai atrás na rede social, procura aquele nome do aparelho. Geralmente, vamos supor, o meu celular está escrito André Carpano. A pessoa viu lá, o André Carpano está aqui. Coloca redes sociais. André Carpano. Mora onde? Santo André. É casado? É. Tem filho? Tem. Trabalha onde? YouTube. Facinho de achar. Entendeu agora? Então esse é o segredo de que como as pessoas conseguem informações revelamentísticas, não sei se existe essa palavra, mas acabei de criar. Então, como que a pessoa consegue fazer a labareda do revelamento sobrenatural assim, do nada? Algumas pessoas conseguem fazer isso e decoram antes do culto. Vão lá uma vez, procuram e tal, vai durante o culto, finge que vai no banheiro, procura lá rapidinho. Outras pessoas falam que vão lá fora atender uma ligação e nessa daí já busca o nome de todo mundo. E existe ainda uma exceção, que isso aí é uma tática que eu aprendi com os pastores assembleanos, quando eu era diácono na Assembleia de Deus. Sabe aquela hora que isso aqui é segredo de Assembleia de Deus? Como que os caras na Assembleia de Deus... É difícil aparecer na Assembleia de Deus, né? Mas tem. Como que os caras na Assembleia de Deus conseguem revelar o seu nome? Sabe como? Não tem aquela hora que o diácono pega o nome dos visitantes para apresentar na Assembleia de Deus? Então, o camarada pega lá, olha aquela lista.
ou então ele fica ouvindo a hora que o diácono ou a pessoa, o cooperador, está apresentando os visitantes. É assim que eles descobrem e conseguem fazer os revelamentos sobrenaturais. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou esse trabalho até aqui. Enfim, faz tempo que eu não faço essa playlist aqui do respondendo, né, os comentários, o Carpano Responde. Caso esse vídeo tenha uma boa repercussão, tenha bastante comentário, eu vou fazer essa playlist lá no meu canal secundário. Aí sempre que eu lançar um Carpano Responde, você vai me acompanhar por lá, beleza? E até uma próxima, sou Nazareno, assim nos permitir. E eu fui!